Sejam bem-vindos ao Virtual Conecta. Estamos começando o nosso primeiro episódio e hoje vamos falar sobre o Entre Linhas do IR. E para participar desse bate-papo, estamos aqui com o Wilson Facim, CEO da Virtual Contabilidade, com mais de 40 anos de experiência na área fiscal, tributária, contábil e consultivo. Temos aqui o nosso convidado, o Lauro Alves, que é o consultor estratégico da Virtual Contabilidade. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. E temos aqui nosso convidado especial, o Luiz Geme, que ele é o proprietário e conduz o Grupo Geme há alguns anos aqui em Sorriso, né, Luimar? Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Bom dia, Deise, bom dia, Wilson, bom dia, Lauro. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse primeiro podcast do Escritório Virtual. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho aqui da nossa trajetória e da nossa vida junto ao escritório. Falando um pouco, então, né, dessa trajetória, eu queria que você contasse para o nosso público como foi a sua trajetória, que áreas que o seu grupo atua, como vocês têm estruturado, como os negócios foram surgindo no decorrer dessas décadas aqui em Sorriso. Ok, Deise. Eu venho de uma família do Sul, tradicional do agro, sempre esteve envolvida com o agro. Meu pai adquiriu as terras aqui muito no passado. Em janeiro de 79, eu tinha 10 anos e vim com ele trazer a primeira equipe e dar início nas atividades. Então eu era bem novo, voltei estudando e quando eu me formei em 96 eu vim e me fixei no Mato Grosso, aqui em Sorriso, para dar continuidade nas atividades da família. Assumi a fazenda na época, Grupo Geme, e fomos crescendo, produzindo, melhorando, e desde o meu pai já tinha parceria com o Wilson Facim na contabilidade. Já era ele quem conduzia, quem fazia as tratativas com o meu pai de sistema de nota, de imposto de renda, enfim, tudo aquilo que na época era exigido e que era obrigatório e que era bem menos do que é hoje, né, Wilson? Bom dia primeiro, que eu esqueci de falar antes, né? Viu, Luiz? Com o seu pai, a história é mais antiga ainda, é tempo do Banco Nacional, 1984. Foi quando eu comecei na parte de conta corrente, e aí depois fui para a carteira agrícola. O que é a carteira agrícola? Nada mais do que liberar financiamento para agricultor. Então, a história com o seu Caetano Geme e mais alguns clientes nossos do escritório e amigos que a gente tem, é desde 84, quando seu pai era cliente do Banco Nacional. Quer dizer, hoje extinto. Desculpa, né? Mas é da saudade. E quem lembra bem do guarda-chuva lembra do falecido Ayrton Senna, nosso grande piloto de Fórmula 1 aqui do Brasil, né? Só lembrar um pouquinho da história, né, Luimar? Com certeza. E assim, a gente tem muita história para contar, né, Alemão? Com certeza. Porque quando eu assumi a atividade, eu lembro muito bem do bloquinho de produtor preenchido à mão, né? Não tinha nada de tecnologia, vamos falar assim. Não tinha nada, né? Não tinha realmente timbre nenhum no bloco, né? Você que colocava o nome e dava sequência e as coisas funcionavam e era assim na época. E fomos evoluindo, fomos crescendo, fomos ampliando a nossa atividade. Na época ainda a abertura de área, plantava menos, era mais fácil no sentido de estar dentro da fazenda e conduzindo menos áreas. As regras, as leis foram mudando, a gente foi crescendo e teve que ir se adaptando e se ajustando. E sempre com o apoio, com a orientação do escritório virtual. E chegamos aonde chegamos por essa parceria que a gente tem, buscando sempre ser melhor, produzir mais, andar mais certo, correto, porque a gente não pode ser surpreendidos. Então, assim, agradeço essa parceria, essa vida longa que tivemos e que daqui para frente também seja uma vida longa da nossa parceria. Muito bom. E, Luiz, como você pode expor, para quem está assistindo o nosso episódio, como que foi essa logística de organizar tanto a parte administrativa, gestão financeira, buscar apoio da Virtual Contabilidade para apoiar você nos negócios? Você teve que buscar pessoas fora, foram todas contratadas daqui? Você teve que fazer algum evento fora para trazer tecnologia aqui para Sorriso? Como é que foi a parte administrativa do teu negócio? Desde cada momento foi apresentado
um problema, uma dificuldade, algo que precisaria ser mudado ou melhorado. Então, assim, fizemos vários caminhos, né? Contratar mais pessoas foi o primeiro, né? Perceber a necessidade de ter mais pessoas para que você conseguisse dar a direção correta, certa, a melhor para a tua empresa. Tivemos bons profissionais locais, tivemos que buscar profissionais fora. Ora, o profissional vinha e não tinha o conhecimento que nós precisávamos específico do agro, que é muito diferenciado de tudo que a gente conhece da indústria, do comércio, de outros setores que existem. Mas a gente sempre foi buscando, dando a possibilidade que a pessoa se ajustasse às nossas necessidades, dando liberdade de treinamentos, de curso, e sempre disposto a crescer, a progredir. Trouxemos pessoas de fora que, por mais que não tinham o conhecimento do agro, tiveram facilidade em se adaptar e nos ajudar, e hoje fazem parte do nosso grupo, do nosso escritório, enfim, do Grupo Geme, com bastante conhecimento já adquirido junto a nós, junto a vocês do escritório, porque toda dificuldade nós temos vocês do lado. Ou nós temos o contábil, ou nós temos o jurídico, e horas nós discutimos todos juntos qual é o melhor caminho por onde que a gente deve seguir. Então, cada dia nós temos um objetivo, nós temos uma nova visão, nós temos uma nova dificuldade para ser superada, e no conjunto e no coletivo a gente consegue resolver melhor. E vocês sempre estiveram e fazem parte das nossas soluções, da nossa busca de melhorias. E tu vê que interessante, eu tô na região há 2 anos, né? Então, meus primeiros clientes foram o escritório virtual de contabilidade. E vendo vocês dois conversando, o Wilson ainda aprofundou um pouco mais de quando ele conheceu seu pai, né? Aí eu vou aproveitar esse gancho do que você trouxe para perguntar até pro Wilson. Ô Wilson, nesses 40 anos de profissão, errei a data? Quantos anos? Menos. Uns 36. Vamos colocar uns 36. É desde 89. Uma característica, até aproveitar que o Luimar tá aqui, como você passou pelo pai, tá no filho, daqui a pouco você vai pros filhos dele, o que mudou nesses últimos 40 anos que você percebeu dessa transição de gerações? O que você, como contador, precisou se preocupar muito com seus clientes? Porque você tá chegando já na 3ª geração das famílias. Em algumas delas, né? Na realidade é assim, ó, que a gente tem que buscar um pouquinho de conhecimento. Isso é o que eu sempre digo. Quem busca conhecimento, quem se atualiza, fica no mercado. Quem se atualiza, estuda e busca conhecimento, automaticamente tem condições de transmitir para outros. E é o que a gente sempre vem conversando, principalmente hoje, principalmente o Luiz ficou um pouquinho mais fora da parte administrativa, então a gente trabalha mais com os próprios funcionários dele, são os parceiros dele hoje. Então a gente trabalha bastante com eles. O Luimar hoje cuida mais em cima, mais o topo. Então quando vem alguma demanda dele, digamos assim, mais tomadas de decisões finais. Não é simplesmente chegar e o princípio da coisa. Ele delega para o funcionário conversa com a gente, retransmite para ele, e alguma dúvida ele volta a nos questionar. Então, isso que a gente cria com os clientes. Deixa ele bem à vontade para que os próprios colegas, os colaboradores deles tenham essa premissa de conversar com a gente nunca se furtou a isso. Entendeu? A gente também tem um time bom lá atrás, entendeu? Que também dá esse respaldo primeiramente. Não é que a gente sabe tudo também, bem entendido. A gente aprende no dia a dia. E a gente também aprende com nossos colaboradores. Então, muitas vezes ele me pede e fala, dá um tempinho que eu tenho que buscar uma certeza do que eu estou falando também. Porque às vezes a gente é tanto assunto, tanta coisa que muda no dia a dia, que alguma coisa mudou, pouca coisa, mas mudou. Então, isso tem que tomar um certo cuidado para que o cliente não tome uma decisão que no futuro pode prejudicá-lo. Então, esse sempre foi a minha premissa. Nunca fazer nada, ou não deixar nosso cliente fazer nada, entendeu? Que dê problemas. Então, até às vezes falar, tu é muito crítico, tu é muito técnico às vezes. Eu prefiro ser dessa forma, mas que o cliente realmente não tenha problema no futuro. Prefiro eu discordar, não faça isso. Não, consulte o seu advogado. Isso. Vai procurar a parte jurídica. Porque por mais que a gente está no setor, as leis hoje são interpretadas de várias formas. Então, hoje a gente não tem uma certeza do que fala a lei. Nós, na contabilidade, a gente sabe que 2 de 2 é 4, não tem como fugir disso. Mas a lei, às vezes, dá alguma brecha para que você busque alguma coisa a mais. Então, a gente realmente fala essas coisas, principalmente para o Luimar, que a gente trata bastante coisa mais em cima, mais
volumosa, então a gente sempre fala assim, ó, vamos tomar cuidado, temos que consultar o nosso advogado. Então a gente faz bastante essa mesa redonda, para que realmente ele tenha uma certeza no que está fazendo. Virou um atendimento multidisciplinar, né, Luimar? Vou fazer um comentarinho aqui com o alemão, porque é bem verdade o que o alemão falou. O alemão é mais conhecido, né, Wilson? Não, mais com certeza. Mas se tu falar Wilson, muita gente não vai saber. Não vai saber quem é Sabe nem você. quem é. E eu queria comentar o seguinte, alemão, disso que você falou, que a lei tem várias interpretações, né? Então, quando a gente toma um caminho, uma direção no coletivo, todo mundo entendeu aquilo e discute e defende aquele caminho, né? Você falou que 2 mais 2 são 4, perfeito, né, alemão? Mas para um outro interpretando o 4 pode ser 3 mais 1 ou 5 menos 1, né? Então... interpretação. Interpretação interpessoal. Como a comunicação tem que melhorar, né? Então, realmente é difícil, né? Às vezes a gente fala, eu acho que é isso aqui, né? E vamos por aqui, vamos ver o que dá. Mas quando a gente vai junto e a gente defende o mesmo objetivo, a gente tem as explicações e às vezes a gente consegue até o convencimento de outros mostrando aquilo que a gente direcionou, né, alemão? Hoje não está fácil, né, alemão? É que a gente sempre senta nas nossas reuniões, que a gente sempre comenta. Quando 2, 3, 4 cabeças pensam, alguém sempre tem alguma coisa diferente para colocar, para nos dar uma luz, uma direção, às vezes até um pouquinho diferente, né? Não toda ela, mas nos deixa aberta a cabeça para que a gente tenha alguma decisão um pouquinho diferenciada, né? É importante até trabalhar com empresários como o Luimar, que tem um raciocínio coletivo. Porque a maioria das vezes que você entra numa sala de reunião que a pessoa é sobre ela e não sobre quem está em volta, ela começa a achar que é tudo, a opinião dela é que vale mais peso. Então até a gente estava conversando antes de começar da importância do coletivo. Ele trouxe uma visão para nós, principalmente eu que sou um empresário mais jovem, de quanto que a gente pode se fortalecer tendo a união de mais pessoas, né? Lauro, eu hoje dentro da nossa empresa, eu vou falar. Se eu falar a minha, é nesse sentido que você tocou. Eu já digo a nossa, até porque é familiar e os meus filhos e a minha esposa participam e eu já dou a liberdade e exijo a presença e a participação com posicionamento dos funcionários. Eu já não faço mais questão de tomar uma decisão sozinho. Desde dentro da fazenda, um teste de um produto. Eu já não chego lá e faço testem esse produto. O que vocês acham de nós testarmos? Porque quando eles disserem que sim, eles estão envolvidos no processo, eles têm a obrigação de fazer aquilo acontecer da melhor forma para que nos mostre o resultado, é positivo ou é negativo. Eu falar faça, às vezes a condução daquele processo não vai ser de qualidade e me deixa eu na dúvida. Então eu acho que hoje distribuir atividades, distribuir responsabilidades, dar poder para as pessoas participarem, darem opinião, decidirem junto é muito importante para o crescimento, para a solidificação de uma empresa, independente do que ela é. Se é uma pequena propriedade do agro, que é da qual eu participo mais, ou se é de uma indústria. Eu acho que foi o modelo centralizador, não tem mais sucesso. E qual foi o momento, Lu, que os negócios começaram a surgir, né? Você falou para nós que você fez praticamente uma sucessão do seu pai e que os negócios foram surgindo e hoje você é um grupo. Como que essas empresas foram surgindo? Como que foi o seu raciocínio para ter esses ramos de negócios diferentes e não só a produção dos grãos, digamos assim? Como é que foram surgindo esses outros negócios? Como que você conduziu? Como é que você deliberou para as pessoas poderem te ajudar nas tomadas de decisões? Como é que foi isso para você como empresário? Daisy, eu acho que a minha vida é semelhante e parecida com a maioria dos moradores de Sorriso e principalmente os vindos do Sul. Viemos em busca de oportunidades, de produzir, de prosperar. E também a grande maioria veio com pouco ou com nada de capital, de dinheiro disponível. Então, desde o início foi enfrentado dificuldades variadas. E com os processos de a gente ir melhorando as produções, as produtividades dentro da fazenda, foi tendo a necessidade de outras coisas que se encaixassem no agro. Então, praticamente tudo que eu tenho é direcionado a atender a fazenda, o principal setor nosso. Começamos com agricultura básica, arroz, soja e milho, e começamos a aumentar a área a ser plantada e aumentando a produtividade ao mesmo tempo. Isso começou a exigir
caminhões, né? A necessidade de ter caminhão. Wilson, alemão, como é que fazemos? Compra caminhão, não compra? Abre uma transportadora, orientado pelo virtual, pelo escritório virtual de contabilidade. Vamos montar uma pequena transportadora, vamos dar direcionamento num CNPJ. Já iniciamos uma segunda empresa voltada à nossa atividade para atender a fazenda, direcionada pelo alemão. Beleza, então já tínhamos o caminhão para puxar a nossa safra. Com o constante aumento de área e de produtividade, teve a necessidade de um secador. O secador não foi construído dentro da fazenda, foi comprado um secador bem próximo da propriedade. Abre-se uma empresa de armazéns gerais, orientação do Wilson na época. Acho que isso ainda foi antes da chegada da Deise no escritório. Acho que foi meados ali do momento que eu cheguei. Porque... Na transportadora você já participou alguma coisa? Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui em Sorriso, um dos primeiros clientes que eu comecei a dar consultoria na parte gerencial foi inclusive nessa propriedade que você comprou aí, né? Ajudando a administrar, um apoio à tua equipe, né, na parte do gerencial, tanto da transportadora quanto do armazém. Foi bem nessa época aí. E até porque, Deise, os dois trabalham no mesmo prédio, as duas coisas concentram na mesma localidade, o armazém e a transportadora. E assim foi crescendo, foi continuando, né, Deise? Aí resolvemos plantar algodão, né? É uma cultura diferenciada, uma cultura bastante técnica, coisas que a gente não conhecia e não sabia. Chegamos ao ponto de ter a necessidade de uma indústria que fizesse o primeiro processo de benefício do algodão, separar a pluma do caroço. Não construímos, não compramos, mas alugamos uma, orientado por vocês do virtual, como fazer uma nova CNPJ, uma empresa do Grupo GM, porém uma empresa separada do CPF e dos CNPJ anteriores. E assim fomos dando continuidade. E a última empresa nossa agora, orientada por vocês e muito bem planejada, uma mineradora. Tivemos o privilégio de descobrir uma cascalheira dentro da propriedade e estamos explorando legalmente da forma que deve ser. Criamos uma mineradora. Então tudo isso vocês fizeram parte, tudo isso vocês nos orientaram para que a gente seguisse o melhor caminho, aquele que nos leva ao sucesso e que nos faz continuarmos na atividade ano após ano, obtendo os resultados favoráveis para que a gente consiga continuar crescendo e participando desse município que é muito pujante. Olha só, praticamente ele está dizendo que a contabilidade virou um modelo estratégico. Imagina a quantidade de estudos que precisamos ter durante esses anos todos para se tornar esse modelo consultivo estratégico. Até aproveitar esse gancho, Deise, você que também já está há muitos anos no Virtual Contabilidade, né, escritório, como que você fez para se atualizar durante esses últimos anos, para que hoje nós pudéssemos também ouvir o cliente dizer, então é bonito de ouvir, né, escutar a história do Wilson com a empresa, chega você no momento de transição também de um crescimento da empresa deles, ou seja, as duas empresas cresceram juntas. Como que você fez para se atualizar nesses últimos anos também? Como nós vimos aqui, né, uma história de sucesso entre o Grupo GM e a Virtual Contabilidade, né? Esse ano a Virtual completa 36 anos de existência, né? O Wilson que começou toda a história com os clientes. Eu vim para complementar e para auxiliar os clientes e galgar novos clientes também. A Virtual teve, na verdade, uma virada de chave porque os nossos clientes precisaram dessa virada de chave. Eu acho que todo negócio ele tem que ser mutável, tem que mudar, né? Então, a contabilidade tem que sair só dos números e passar a ser consultivo. Como o Wilson falou, essas mesas redondas, as nossas reuniões mensais, trimestrais, anuais com o nosso cliente, né? Avaliando o que pode ser vantajoso tributariamente para o nosso cliente. Então, como o Wilson falou no início, estudar. Eu acho que o diferencial de todo profissional na nossa área contábil é estar sempre interagindo com o nosso cliente, buscando estudar o que eles precisam, porque não adianta você estudar coisas que não vão fazer diferença para o nosso cliente. Então, estar sempre buscando parcerias, conexões e estudando sobre os assuntos que os nossos clientes trazem à demanda. Eu acho que é direcionar exatamente isso, o nicho que você quer atingir. Então, desde o início com o Wilson, né, quando ele saiu do banco e começou a montar
a sua própria cartela de clientes na área contábil, sempre foi focado. Então, hoje, o virtual atende a todos os nichos. Logo aí vem, né, Lumer, os filhos com seus negócios também. Então, a virtual procura atender esses grupos familiares, esses novos empreendedores também, que não têm a expertise, né? E não tem ainda essa casca, né, Luimar, como empresários para dominar e cuidar das suas empresas. E aí, como você falou no início para o Wilson está acompanhando o planejamento sucessório dos nossos clientes, né? Impressionante. A Virtual está acompanhando e abarcando aí essas novas empresas que estão surgindo nos grupos familiares com os mais diversos ramos de atividade. Agora, se olhando para trás, né, Luimar, esses dias, em dezembro nós tivemos a festa de final do ano da Virtual e eu vi uns vídeos, umas fotos do Wilson novinho. 17 aninhos, magrinho. Você olha para trás, e eu como consultor, inclusive, da empresa, e vou descobrindo cada vez mais histórias, e ouvir você agora dizendo que todas as trajetórias que você foi decidindo, teve também muito dedo do Wilson. Wilson, tu tinha ideia, aquele menino de 17 anos, que eu vi aquela foto, que hoje você ouviria de um cliente do porte que é o Luimar, que você teve dedo em várias tomadas de decisão para o crescimento da empresa dele? Olha a importância do teu trabalho. Rapaz, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Só para a gente relembrar que o Luimar lá da nossa terra também, né? Lá de Vitorino, ele é de Bom Sucesso. Então, pertinho. Duas cidades imensas, né, Luimar? Então, são muito grandes as cidades, então, e muito longe também, né, uma da outra. Então, assim, quando eu fui para o Colégio Agrícola, vamos lembrar um pouquinho, né? Em 1984. Então foi bastante sofrido, entendeu? Que lá em Cleveland vocês sabem bem que é muito frio, é uma terra que realmente é complicada, lá a cidade na época, imagina 84. Para quem nunca tinha saído de casa, entendeu? Por mais que seja 14 anos, sempre na barra da saia da mãe e do pai. Mas a gente sempre trabalhou, eu nunca fui de ficar em casa, sempre trabalhei fora, desde meus 10 anos a gente já começou a trabalhar. Então desde os meus 10 anos a gente já trazia dinheiro para dentro de casa. Então a gente aprendeu isso com o pai e a mãe, é trabalhar, você tem que produzir, você tem que se atualizar, você tem que aprender. Então o que a gente aprendeu com tudo isso? Que as dificuldades que aparecem, no mesmo tempo, elas desaparecem quando se busca conhecimento, quando se busca fazer o que você gosta. Então eu fiz agropecuária, fui técnico agrícola, vim para Sorriso, abri uma Alvetril em 1984, tá? Completei 18 anos quando cheguei aqui. Trabalhei 6 meses na Alvetril, fui até, ter uma ideia, fui trabalhar em Primavera do Leste nessa época, fiquei lá quase 40 dias, substituindo o gerente que tinha machucado o pé. Voltei para Sorriso, não deu certo na empresa Alvetril com o gerente, consegui ir no Banco Nacional. Aí trabalhei por quase 5 anos no Banco Nacional, entendeu? Aí fui trabalhar mais 1 ano e pouco na Câmara de Vereadores, fui secretário-geral, fui das pessoas que implantou a carta do município, tá? Entendeu? Fui não parece meu nome, mas eu fui um dos, tá? Então a gente começou a ir, a partir daí, o escritório de contabilidade. Eu falei, temos que fazer outra coisa, não é para mim, eu amo da parte, digamos assim, você ser político, né? Nem ser funcionário público, então tem que fazer alguma coisa. E daí eu fiz o técnico em contabilidade e abri meu escritório. E aí com isso, com o conhecimento no Banco Nacional, de pessoas que a gente sempre foi muito parceiro, digamos assim, né? Então a gente teve uma cartela boa. E o que eu lembro assim, a gente saía aqui de Sorriso para ir lá em Diamantino, abrir um SEI. Tá? A gente tinha que sair daqui de Sorriso para ir em Diamantino, fazer um SEI para produtor rural, para vender a produção. Em 1992, se eu não me engano. E demorava quanto tempo para chegar lá? Você tem não, a viagem até que não era longa no início, era bom, o asfalto era bom. Tá? Mas depois, quando o asfalto acabou, gente, nós saímos daqui de manhã cedo, 4 horas da manhã, nós chegávamos 2 horas da tarde em Diamantino. Nossa, tá? Olha. Aí você tinha que posar em Diamantino para no outro dia de manhã cedinho você ser atendido pela parte técnica, que fazia parte do SEI, que cadastrava o cliente. Porque eu não podia vir embora sem o SEI do cliente. Porque ele já tinha praticamente vendido a produção, porque aquilo surgiu de imediato. Precisa ter o SEI. Se não tivesse o SEI, não tinha como vender a produção. Gente, isso foi um transtorno, gente, muito grande. Tá? Então, para nós, que era contador aqui em Suíça, era muito sofrimento.
Aí começamos a ter pessoas lá que faziam o papel de despachante, mas chegar a correspondência até Diamantino. Você despachava aqui pelo ônibus daqui, ia lá em Cuiabá, demorava 2 dias para voltar para Diamantino. Isso já é época do teu pai, né, Luimar? Sim. Então, O Leimar tá te olhando, ele tá assim, olha, ainda bem que eu cheguei em 96. Retrospectiva. Eu falo assim, o agricultor que chegou em 79 teve muita dificuldade. Para nós da contabilidade, mesmo em 90, nós tivemos muitas dificuldades, muitas. Então isso realmente fazia com que a gente ficasse muito pouco tempo em casa. Muita burocracia. A minha falecida esposa falava assim, a tua outra mala já está pronta, não precisa se preocupar. Chegava em casa, largava uma mala e pegava outra. Vinha de Diamantino, tinha que ir para Cuiabá. Cuiabá era Receita Federal, era INCRA, era Intermate, entendeu? Então, não tinha outro lugar. Era isso que você tinha que fazer. Ou tu ia para Diamantino, ou tu ia para Cuiabá. Aí depois a gente começou. Quando teve um pouquinho de financeiro, a gente começou a contratar um correspondente em Cuiabá, correspondente em Diamantino, para que fizesse isso aí. Mas no início você tinha que fazer. Você não tinha condições. Então é isso que eu sempre falo para meus funcionários, meus colaboradores. Eu comecei assim, sem nada. Então esse que fala assim, mesma coisa, eu digo assim, por mais que o pai do Limar veio para cá, comprou a terra, mas não tinha mais nada. Eu sei porque, como a gente chamava ele, se posso lembrar do Galo, né? Que era o apelido do pai do Limar, era o Galo. Então o seu Caetano vinha para cá, o que ele vinha? Primeira coisa do Banco Nacional. Alemão, como é que tá as coisas? Entendeu? Depois ele ia para a fazenda. Ou só passava, largava a mala e vinha sorriso. Como é que tá as coisas aqui? As coisas estão assim, seu Caetano, não está funcionando desse jeito. Então, assim que a gente tratava os nossos clientes. Desde o tempo do Banco Nacional. Que interessante, né? E aí, Luimar, vendo todo esse depoimento antes de ti, o que você pode dizer que agora na tua geração administrando os negócios, o que a tecnologia, o que as IAs têm proporcionado para que você consiga tomar as decisões corretas e também os teus funcionários, a tua equipe, trazer informações fidedignas para que você tome as decisões corretas? Então, Deise, vou fazer um antes um pouquinho das IAs aí, né, do mais moderno, porque ouvindo o Wilson falar aqui, eu assim reconheço a importância de vocês dentro da nossa empresa, porque eu não venho de família administrativa. Eu venho de família operacional, de pôr a mão na massa no agro. E eu vim para Sorriso formado em medicina veterinária, né? Então a minha visão era voltada mais para o campo, era mais para continuar a atividade operacional, pôr a mão no pesado. Então vocês fizeram muita diferença nos orientando. A minha evolução aconteceu também dentro do escritório virtual, de passar a ter uma visão de empresário, de começar a enxergar diferente as coisas. E assim, as fases foram acontecendo, foi mudando, as facilidades de ter uma mensagem, de ter uma lei nova, uma informação do que mudou, do que alterou, vinha de vocês. Então fez com que a gente evoluísse esse lado empresarial, porque hoje o proprietário da fazenda, ele tem uma necessidade, uma obrigação dele ser um empresário rural, um empresário do agro, tomar conhecimento do que a lei exige, do que a lei permite, de como executar o administrativo da sua propriedade. Embora ele seja um plantador, tem que ter um setor administrativo. Fala assim, Luiz, facilitou para você ter os dados na mão, né? Sim. Aí facilitou isso para todo mundo, vamos falar assim. E Alemão, você comentou da estrada difícil, das dificuldades, e nós não tínhamos luz, nós não tínhamos telefone, eu não morava aqui, mas eu vivi isso anualmente, eu vinha para a fazenda, então muita coisa melhorou, fez com que nós crescêssemos, né, Alemão? E nós íamos para uma terra que prosperou além daquilo que a gente imaginava e que a gente queria que acontecesse, né, irmão? Nós viemos aqui buscar conforto para viver uma vida boa, talvez em outro lugar. O pensamento inicial, hoje nós queremos que as coisas boas venham para Sorriso, para nós usufruirmos daquilo que nós produzimos aqui, né, alemão? Ter a vida confortável e boa aqui. E desde a IA a última fase que chegou agora e que quem ainda não aderiu já está ficando para trás e que a gente já precisa tomar conhecimento e participar. Eu já tenho buscado, porque talvez o que aconteceu nessa nossa história de 40 anos vai acontecer em 1 ou 2, né, alemão? Eu pedi para que meus filhos fossem estudar e fizessem um curso para me ajudar no administrativo,
para vocês entenderem o quanto que é importante e o quanto que é necessário dentro da fazenda. Não mais ser a família que tem a mão de obra operacional, a visão do operacional. Não pode desligar. Você precisa estar presente, conhecer e saber, porque quem sabe fazer, sabe administrar e sabe conduzir. Mas nós precisamos saber a parte administrativa. Hoje o que move montanhas, o que faz você consolidar, permanecer, é administrar bem. E vocês fazem parte da nossa administração e sei que tem muito mais pessoas da cidade que trabalham, que têm ligação com vocês no virtual. Então nós estamos vivendo desde a fase do telefone, a fase do celular, a fase do e-mail, né? Não existia, né? Não existia. E veio o celular com uma facilidade hoje de te mandar uma mensagem, você numa reunião, você está resolvendo um problema nosso sem conversar com nós, né? Mas está mandando a direção, a diretriz, aquilo que pode, o que dá para ser feito. E eu vejo assim, a IA, eu não sei falar ainda muito dela, porque eu estou aprendendo, mas o que ela já tem me mostrado e me ajudado, e assim, me faz eu pensar como é que eu vou usar ela daqui para frente. E vindo a geração nova dos filhos, me substituindo aí, se eu não participar da modernidade, eu vou ficar para trás muito rápido, porque a evolução é muito rápida e muito grande, né? Talvez eu não consiga acompanhar eles, mas eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que buscar. E pensa assim, né, Luimar, você pode viajar e teus dados estão todos no celular, então isso faz com que a gente tenha qualidade de vida, porque temos que gerir nossa empresa, mas também temos que ter o nosso momento também de qualidade de vida, não é? Com certeza, e viu, Deise, a gente tá falando aqui da parte que deu certo, mas tem muito tombo no meio dessa história, né? Teve muita discussão, já ia muito fazer um programa só dos tombos, né? Muito bater na mesa, né? Mas assim, tivemos grandes debates, às vezes mais acalorados, mas sempre buscando o melhor, buscando a solução dos problemas. E eu acho que é isso que os empresários têm que ter. Eles têm que ter um escritório de contabilidade e um jurídico, que eles tenham segurança, que eles tenham liberdade de bater na mesa, de discutir, de acharem o caminho junto, aquilo que é melhor. Porque aquilo que nós já falamos agora há pouco, o coletivo, pensando junto, é mais fácil. Embora cada um tenha a sua opinião, mas na decisão de um problema tem que ser todo mundo convergindo para o mesmo ponto. Só voltando um pouquinho na IA, como a gente fala hoje, né? Eu lembro a história do celular aqui em Sorriso, tá? Que eu digo assim, quando chegou em Sorriso, tinham poucos municípios no país que já tinham também o celular. Então eu lembro dessa fase, Luiz, que se você também estava aqui, se eu não me engano, já na época, que o meu falecido sogro falou bem assim, ó, quando eu conheci ele, vocês vão ver tecnologias que eu não vou ver. E realmente ele não viu, ele só viu o celular e não viu mais. Então, quer dizer, nesses últimos, vamos colocar assim, 30 anos, a tecnologia andou tanto, que para a gente mesmo acompanhar que está no dia a dia, aqui no comércio, está aqui na contabilidade, às vezes a gente está lá atrás, a gente está lá atrás. A gente quando vai em algum curso, vai a algum simpósio, algum encontro, a gente começa a observar, puxa, mas da onde veio isso? Né? Então veja bem o que é a inteligência artificial hoje no nosso ramo, principalmente na contabilidade e na parte administrativa. Né? E aí, né, Wilson, a virtual, graças a Deus, né, tendo buscar essas ferramentas, a gente consegue apoiar os nossos clientes dos demais diversos ramos aí, porque a gente tem as IAs ao nosso lado, né, fazendo todo o processo operacional, como você acabou de dizer. Temos que saber pôr a mão na massa, sim, mas por que a gente não usa hoje a IA para fazer muitas coisas e nós ficarmos no estratégico, né, Wilson? A gente até coloca para nossos clientes e até tem algumas pessoas que são um pouquinho reticentes com a IA, porque o que acontece? Quer queira que não, hoje a gente perde muitos dados são perdidos, muitas coisas fogem do nosso controle do dia a dia. Então nós do virtual, juntamente a Deise, principalmente que busca bastante essas ferramentas, que ela é mais do administrativo, então a gente verifica que hoje tem tecnologia para que você não consiga perder esses dados. Entendeu? Eu já tive problema. O meu servidor, uma vez, para você ter uma ideia, deu problema, outra vez foi hackeado, a gente não conseguiu mais os dados. Foi complicado para fazer a transição, mas isso faz muitos anos atrás. Quando a gente contratou uma empresa para nos dar esse suporte, a gente conseguiu verificar que tem como você ter
toda essa tecnologia, você guardar todos os seus dados sem ter problema de perder. Por mais que você seja hackeado, que a gente já viu muitas empresas hoje, até a própria prefeitura de Sorriso foi hackeada, mas você não perde os dados, você mantém eles guardados. Então hoje a gente já está lá na frente, sentando com nossos clientes, né, Deise? Propondo uma forma nova de que ele também tenha guardado todos esses dados e não perca. Sai funcionário, entra colaborador, sai colaborador, vem... Mas está lá à disposição, não vai perder, ele não vai conseguir eliminar isso. Hoje tem formas de você fazer isso. E nós, na Virtual, já estamos preparados para isso. É um caminho sem volta, né, já vamos para a próxima etapa da nossa empresa, é que nós não vamos ter mais nada de documento dentro da nossa empresa. Hoje vai ser tudo, como diz a nossa empresa, virtual. Hoje vai ser tudo dessa forma. Viu, Alemão? E eu sou testemunha do que acontece lá dentro do escritório de vocês, até por, além de ser cliente, ser um amigo de vocês, a gente ter uma certa liberdade e eu ter vivido muita evolução do que vocês buscaram fora, do que vocês trouxeram de treinamento para a equipe de vocês, para a nossa equipe, né? O que a gente discutia e às vezes propunha para vocês e vocês entendiam e traziam, passamos a ter reuniões mensais, né, para que as equipes evoluíssem, para que tivessem o mesmo conhecimento daquilo que a gente estava desenvolvendo. Conexão, né, Luiz? Conexão. E vocês, assim, sempre envolvidos, buscaram N sistema, N programas, N pessoas para que as coisas melhorassem e evoluíssem. Eu acho muito interessante, porque a gente tem a segurança e a certeza que está... não vou dizer o melhor, mas junto aos melhores, né, Alemão? Porque a gente não sabe quem que é o melhor nessa área, né, Alemão? Eu acho que nós estamos confortáveis, estamos bem servidos com vocês e reforço, vivemos o crescimento e o quanto vocês buscaram de tecnologia em programas e sistemas que facilitassem o nosso convívio, a nossa conexão, que as informações tivessem segurança, que viessem rápida. Parabéns a vocês, obrigado por vocês serem assim, pensarem grande e estarem sempre evoluindo. Tá aqui o Lauro, que é uma peça nova, né? Talvez é a última do escritório, a última... O último será? Não, mas é a última contratação. É a última contratação. Chegaram mais recentes, né, Lauro? E trazendo a sua expertise na sua área, ajudando a melhorar, ajudando a progredir, né? Parabéns por ter essa cabeça aberta e fazer parte disso. Eu acho que o mundo evolui, o mundo globalizou, não tem mais como nós sermos individualistas, a gente tem que trabalhar no coletivo e buscar aquilo que é possível. Transmitir conhecimento é gerar conhecimento, é adquirir conhecimento, né? Partilhar aquilo que a gente sabe fazer e permitir que mais pessoas tomem esse conhecimento e aprendam junto, né? Com certeza. E aí, Lauro, aqui tu tá tendo uma aula, né? Nossa, eu tô do aqui, virtual, eu né? tô só aqui assistindo só. O Lauro começou internamente com a nossa equipe e a gente startou 2025 com um workshop. E nesse workshop a gente planejou com a nossa equipe que esse ano seria o ano que nós nos dedicaríamos agora à consultoria do Lauro aos clientes. Então, Lauro, eu queria que você contasse pra gente como que é ser consultor de empresas, qual que é a facilidade de ter uma contabilidade parceira que informe números, qual que é a dificuldade de uma empresa que não tem esse acesso, né, que o Loimar teve, porque os tropeços vêm, e a gente está aqui para apoiar, inclusive, não é só nas vitórias, né, Loimar? Também nos tropeços, também acolher o nosso cliente quando tem algo que não deu certo e que vamos buscar formas de regularizar. Como é que é para você como consultor, vendo toda essa história, vendo toda essa trajetória, qual que é o papel da contabilidade? Como o tema hoje, né, é o imposto de renda, que é um dos impostos que mais preocupam os empresários. Como você vê como consultor essa facilidade ou não de ter uma contabilidade parceira? Luimar, eu cuido hoje de 12 empresas, tanto aqui quanto em mais 3 países. E as pessoas às vezes acreditam que a São Paulo, a capital, ela está muito avançada em várias tecnologias. Até eu conhecer de verdade o trabalho que a Virtual faz para entregar para o cliente no dia a dia, principalmente investimentos, né? Tanto que eu trabalho com outras empresas em outros lugares e eu, como consultor, tenho a maior dificuldade de leitura de dados quando a contabilidade não quer ser minimamente transparente de trocar a fala com o cliente. Ou seja, ninguém quer saber de sentar numa mesa de contabilidade e falar só de parte técnica. A gente não sabe o que é malha fina, nós não sabemos o porquê do IR,
nós não sabemos o porquê que aquele recibo é daquela forma e que aquilo vai nos beneficiar. Então, eu como consultoria, quando eu trabalho com... Dos meus clientes, praticamente mais da metade estão no escritório hoje. Porque facilita demais a minha vida como consultoria eu ter parceiros que eu tenha disponibilidade. Então, eu digo que se você quer facilitar a vida de uma empresa e de um consultor, é que aquele prestador esteja disponível. Ele precisa estar disponível. Disponibilidade não quer dizer você ter que atender o telefone 24 horas por dia. Não é sobre isso. É sobre quando nós estamos com dúvidas, que foi o que você trouxe hoje. Lauro, ora é jurídico, ora é contábil, ora são os dois numa mesa comigo. E eu percebo muito isso da contabilidade, do virtual. É você ligar e você tirar aquela dúvida naquele momento, porque aquele momento é o momento que eu preciso tomar uma decisão. Acho que já deve ter acontecido isso com você algumas vezes. De você estar no meio de uma reunião, peraí que eu vou ligar pro Wilson. Deixa eu ver isso aqui direitinho, deixa eu entender. Então, eu falo que os investimentos feitos hoje no escritório, para que você até tenha uma ideia, o banco de dados nosso ele é completamente protegido pela Amazon. Então, não é uma coisa pequena. Eu tenho visitado os clientes da Virtual hoje e tenho contado um pouco disso para eles. Porque o Wilson trouxe um tema agora há pouco sobre, às vezes, a dificuldade de, às vezes, aceitar a tecnologia. Então, hoje a gente tem um sistema no escritório que a gente utiliza, que é o aplicativo que todo cliente tem, que ele tem uma rastreabilidade que você consegue identificar se aquele documento chegou ou não. Imagina que antigamente era malote. Você imagina... Extravio de documento, imagina, sai daqui para a fazenda no malote a cavalo. Né? Pega um cavalo aqui no centro e leva para a fazenda numa loja. Então, quais são as probabilidades daquilo dar um problema? São gigantescas. Então, eu como consultoria, ter uma empresa consultiva é completamente diferente de você ter uma contabilidade. Se a contabilidade não for para a área consultiva, acabou. Ela está fadada a morrer. A diferença, ela é gritante. O contador, ele vem te apresentar números e tá aqui, a caneta é sua. O consultivo, não. O consultivo, ele vem te apresentar números, dados, gráficos, gráfico de pizza, gráfico de barra, e diz para ti, ó, nós temos um caminho A e um B. Sempre te trazendo possibilidades. Esse é o consultivo. Eu acredito que foi isso que você sentiu nesses últimos anos. De você ter tido uma empresa, porque é o que eu vivo hoje com eles. Então eu estou há 2 anos trabalhando com eles. E aí vem a cereja do bolo, né, Lima, que eu não posso mentir. Eu aprendi absurdamente contabilidade porque eles me permitiram estar com eles nas maiores reuniões da empresa deles. Então eu sou um consultor, mas que eles me permitem participar. Eu não entendo nada de contabilidade do nível que eles entendem. Mas hoje eu consigo sentar uma mesa com o meu cliente e bater o olho numa DRE, e bater o olho num fiscal, no contábil e falar, tem algo errado aqui. Mas para investigar um pouco mais, eu preciso de uma contabilidade consultiva. Então, acredito que o seu sentimento que você tem é o mesmo que eu tenho hoje como consultor deles. E eu tenho muito orgulho de estar com eles. Eu aprendi o que eu aprendi graças a eles terem me dado essa permissão. E aí você imagina eu, como consultor hoje, visitar os maiores clientes do grupo, do escritório virtual de contabilidade, para poder conhecer um pouco mais a trajetória de cada cliente. Também é uma outra permissão importantíssima na minha vida como consultoria. Né? Então eu entendo o que você sente. Eu, Lauro, vou pegar um pouquinho o gancho aqui, vocês me deram a oportunidade, eu falo bastante, né? E ouvindo aqui sempre surgem novidades. Mas eu quero retroagindo um pouquinho e trazendo o meu IR, a minha situação de imposto de renda junto ao virtual. Voltando ao passado, nós éramos do tempo de que você comprava as coisas, pegava a nota fiscal, colocava na gaveta, em março, abril do mês seguinte, você levava um pacote de notas para o contador organizar de 12 meses para trás para fazer o imposto de renda. Você foi esse tempo, né? As exigências, a evolução, o crescimento te fez mudar, né? E aquilo que eu falei, que passamos a fazer o IR 12 meses do ano. Uma reunião por mês para pôr em dia, para organizar. Chega de chegar em dezembro e correr atrás de nota fiscal, procurar se tirou, se não tirou, quem que é diário agora, quem né? que estava te devendo. Então, essa evolução eu tive na minha vida dentro do virtual. Perfeito. Montamos o modelo. Eu vou dizer assim, não terminou a preocupação com o IR. Ainda existe. Os meses de fazer o fechamento existe uma preocupação. Mas talvez 50%, 70% da nossa preocupação e do nosso incômodo reduziu. Foi por água abaixo. Reduziu pela organização que criamos e que vocês nos orientaram. E deixo como dica para os demais
as demais pessoas que fazem parte do escritório virtual, que trabalham com vocês, para que tenham essa organização, se ainda não tem, para que instalem em seus grupos, em sua empresa, porque o resultado é positivo. Você tem a tua empresa na mão, você sabe mês a mês. Os problemas que existem, eles podem existir até o fim do mês. No fim do mês, na reunião, você soluciona. Faltou pagar, faltou comprar, faltou emitir nota, faltou buscar a nota. Você, mês a mês, você põe a casa em ordem e chega o mês de apresentar o IR, ele está praticamente pronto. Não está pronto, mas está bem direcionado. Essa foi uma evolução, assim, ó, muito boa para nós. E hoje, Luiz, você primeiro faz, depois procura o contador, ou primeiro você procura o contador para depois fazer? Aprendemos que tem que ser organizado antes, né, Deise? Tem que ser conversado, às vezes a nossa planejamento, né? A nossa visão é só do adquirir ou só do se desfazer e que depois não é eu bem, resolvo, né? não dá mais ou depois, no momento, antes de fazer, antes de executar, porque às vezes o erro traz uma complicação e muitas vezes traz um prejuízo, né? E não dá mais para ter essa oportunidade do prejuízo. Luiz, não ser nem prejuízo, mas um custo, né? Sim. O custo pode ser grande, que você sabe bem, você não enfrentou. Mas a gente teve clientes que talvez não se planejou tão rápido, teve um custo. Ele pagou algumas coisas a mais. Mas teve alguns que até que pagaram porque a gente direcionou, a gente fez um planejamento e ele pagou bem. Quando é pago, bem pago, você sabe que não é, isso aí não é um custo que vem na tua empresa, no teu ramo, no teu segmento, na tua produção. Isso é um custo que você tem. Agora, o custo quando vem e não é bem planejado, aí ele se torna uma perca, né? Um prejuízo. Em alemão, né? a nossa atividade ainda ela é muito liberada, ela nos proporciona alguns diferenciais de imposto de renda, né? É bem planejado, dá para trabalhar com tranquilidade, né, alemão? Você programa quando você tem imposto a pagar, de que forma, onde, quando. Eu acho que seguindo os contadores aí, né, o contábil em geral, a gente só tem sucesso e faz as coisas com segurança. Nós estamos muito satisfeitos com a forma que a gente vem conduzindo e queremos continuar progredindo seguros. Eu falo assim para você, Luiz, até a própria legislação que está vindo agora, talvez vá tirar um pouco do setor produtivo, tá? A gente está com muita, digamos assim, reticência nessas novas políticas, se realmente forem aplicadas, de que realmente o agro vai ser o setor mais prejudicado em termos de impostos. Vai impactar bastante, tá? A gente tem medo pra caramba. A gente não trouxe nada ainda para nossos clientes, porque a coisa ainda está muito obscura, ela não está... Ela, entendeu? Tá no papel, mas ela tá tendo muita, digamos assim, pessoas contrárias a isso, principalmente o pessoal do agro. Então a gente acha que isso deve prorrogar um pouquinho, mas ela tem prazo. Então talvez vai vir uma coisa para a gente, o agricultor, principalmente, enfiar a goela abaixo dele e nós não temos mais como voltar. Então é uma preocupação que nós do virtual já temos. A gente só não transmitiu ainda porque não temos ainda base sólida para isso. É por isso que é importante, Deise, até nós falarmos um pouco sobre esse tema. Quais são os pontos que nós, como empresários, que eu também sou, precisamos nos preocupar, que a gente está numa época do IR agora, né? Quais são os pontos que empresas como a dele, que ele, na realidade, o Luimar, ele aproveita as ferramentas que o virtual entrega. Então, você imagina se todos os clientes aproveitassem a reunião de planejamento estratégico mensal, a visão dos números de forma mensal, se todos pudessem utilizar a ferramenta como você tem essa visão, com certeza nós estaremos ouvindo de 99% dos clientes a facilidade que é você viver hoje em dia. Mas estamos na época do IR e eu, como empresário, também tenho dúvidas. Quais são as principais dúvidas recorrentes dos empresários numa época de IR? No caso do Luimar e de muitos outros clientes, né, viu, que nós temos no escritório, a gente não pode olhar só com o foco na pessoa física. Como ele tem um grupo de empresas, então o que a gente precisa sempre olhar é o grupo. Não é só as pessoas físicas. Então, quando a gente fala de imposto de renda, a gente tem que lembrar que como ele tem participação nas outras empresas, a gente tem que ver as outras empresas como está, se deu lucro, como é que está os investimentos, se ele tem participações em outras empresas fora do grupo. Então, são pontos de atenção que nós, como contadores, temos que saber. Por isso que eu perguntei para o Luiz. Agora você pergunta, comunica ao contador primeiro ou depois que ele fez a operação?
Por quê? Porque através de tudo que ele pensa em investir, tudo que ele pensa em construir, ele tem um embasamento legal e a gente faz uma análise tributária para que não leve a surpresa na época de pagar o imposto de renda, receber as guias lá e dizer, meu Deus do céu, eu tenho que pagar tudo isso. Hoje, ele paga consciente, porque quem não gosta de pagar imposto quer dizer que você teve lucro, né? Hoje a gente tem que pensar como empresários que não existe milagre. Só quem vive no prejuízo que não paga imposto de renda hoje, tanto na física quanto na jurídica. Então, a maior dica que eu dou hoje é que a gente, quando tem pessoa física e tem empresas, a gente tem que olhar o conjunto. É o conjunto da obra que vai fazer com que o empresário tenha essa tranquilidade para tomar as decisões e que o fecho do imposto de renda seja só mais um detalhe na sua operação e não seja um fator de risco, né? Algo que você não estava preparado para que você tivesse caixa naquele momento. Eu acho que a única palavra que o empresário conhece do IR, Wilson, é malha fina. Acho que é só isso que ele reconhece, o nome que passa assim voando. Muita gente se já na época do IR, nesses anos todos que você pratica, quantas vezes já aconteceu de um produtor adquirir terra, vender terra e não avisar? Aí chega na época do IR, como é que você faz? Não é o caso do Luimar, né, Luimar? Nunca seria. Lauro, não vou me isentar, já passamos por isso, já apanhamos e já aprendemos a ligar para o alemão. E eu vi com o chimarrão, já faz assim. Então. Né, Wilson, como é que você faz hoje para conscientizar esse nosso cliente de que ele precisa fazer o que o Luimar faz hoje, né? Porque é que nem o Luimar falou, vamos fazer um programa só dos tombos, né, Luimar? Só dos tombos, né? Mas hoje a gente vai falar só da parte boa dele. Mas como é que você hoje, Wilson, vê essa nova geração? Eles têm esse entendimento dessa importância, dessas regras básicas na hora de adquirir, vender terra, ou até mesmo quando ele acha que assim, vamos abrir uma pecuária. Como é que você faz hoje no lado consultivo? Gente, o que nós temos que lembrar assim, ó. O produtor rural, ele é dinâmico. Tá? Ele não vê números quando ele tem intenção de alguma coisa. Ele vê os números depois. Porque os números ele já viu lá antes, né, Luimar? O número ele já viu lá atrás. Isso eu posso fazer. A forma dele aplicar é que muitas vezes ele esquece. É que a coisa é tão rápida, é tão dinâmica, que não tem como pensar duas vezes. Ou eu faço ou eu não faço. Então, muitas vezes você vai ter esse problema. Você vai ter essa dificuldade. O produtor sabe que ele tem que consultar, mas é que a coisa às vezes é tão rápida que não tem como falar, não. Ele faz e depois vai atrás do documento. Depois você vai lá e vê que resolve. Porque o que acontece? Nós aqui do interior, como a gente fala, né, que hoje eu digo assim, nós não estamos no interior, nós estamos na capital. Nós não somos mais o interior. A gente, pela dinâmica que a gente tem aqui, a gente está mais à frente do que a própria capital. Mas é que aqui a coisa ainda, ela continua sendo conduzida naqueles trâmites de antigamente, dos nossos pais, dos nossos avós. Ainda existe uma certa, digamos assim, me ajuda aí, Luimar, como é que a gente vai falar? Resistência. A resistência ao novo. Não, nosso negócio é feito no fio do bigode. E é respeitado isso. Então as dificuldades depois vêm. E aí a gente, como contabilidade, como parte consultiva, a gente tem que achar formas de conduzir as duas partes. Não é só o nosso cliente. Nós temos que ir lá, trazer a outra parte, sentar todo mundo junto e buscar a saída para os dois. Às vezes não é tão fácil, mas você tem que achar uma saída. Às vezes a saída é um pouquinho mais cara, um pouquinho mais onerosa, é um pouquinho mais de dificuldade, né, Luimar? Mas a gente consegue chegar lá. Então a gente tem essa... desenvoltura de chegar e conversar com as duas partes, fazer com que os dois entendam o que é bom e o que é ruim. Olha, Luimar, eles são psicólogos. Também. Não são? Eles são gestão de conflito? Você já precisou acionar para gestão de conflito? Muitas vezes. Muitas vezes. Olha só, né? Eu acho que a gente tinha que incluir, né? Tem que incluir isso. Uma pós-graduação, uma outra faculdade em psicologia. Em terapia de resgate. O importante é isso, a gente ter consciência de que o nosso cliente não é só ele. Às vezes a outra parte é nosso cliente também. Sim. E nós vamos ter que defender as duas partes. Às vezes a contabilidade do outro lado é um pouquinho... É complicado, às vezes, você conversar. A gente tem umas pessoas, alguns colegas que
é complicado. São mais conversar. resistentes. Interpretação diferente. São mais reativos. O Então- jurídico contábil é assim, né? Cada um tem a sua às vezes tem alguns interpretação. perrengues. A gente tem alguns perrengues, né, Luimar? Viu, Às vezes- Alemão? Não tem como todo mundo pensar igual. Tem que Não, ter. com certeza. Isso é não, salutar com para o certeza. Tem que ter um crescimento de todos, Mas ele né? falou sobre essa questão do agricultor ser dinâmico, né? Eu já participei de muitas reuniões no virtual e uma das que mais me marcaram foi de estar numa mesa grande, na sala 1, e tá lá 3 gerações. Aí tá o mais velho na ponta da mesa com o Wilson tomando chimarrão, aí tá a pessoa que administra de um lado, a Daisy do outro atenta, e o pau comendo solto na reunião para análise tributária, e o dono o mais velho ali na ponta, calado. No final ele tomou um chimarrão e falou assim, tá, eu posso comprar uma esteira ou não? Ou seja, ele só tava querendo saber se ele podia comprar uma esteira, um outro trator. Eu falei, olha, realmente. Lá no final, naquele número ali, sobrou, posso comprar uma esteira? Ela disse, pode. Eu vou dizer aquilo que eu falei aqui antes da gente começar a gravar. Que hoje uma empresa de sucesso e bem organizada, o proprietário ou alguém que representa a empresa está sentado na mesa com o contábil de um lado e com o jurídico do outro. Esse é o modelo e é a forma da gente alinhar as coisas antes de acontecer os atropelos, os acidentes, e daí depois a gente tem que resolver talvez da pior forma, sendo onerosa ou não naquela direção que você teria. O coletivo, a discussão com essas áreas fazem a empresa ser sólida e ter continuidade. Muito bom, olha E as tomadas de decisões, que papo. as bom. mais corretas. Né? Quero deixar gravado aqui, Daisy, que a Marcelisa está ouvindo nós lá em Curitiba. Olha que só. bacana. É minha Um esposa, abraço é pra minha sócia em Marcelisa. 50%, né, irmão? Quando eu trabalhei na parte de consultoria lá nas empresas, a Marcelisa foi uma parceira nossa de trabalho lá também. Ela trabalhava ativamente no grupo Olha e só. teve muitas mudanças que ela, inclusive, participou dessa trajetória aí, desse crescimento empresarial que o grupo teve. Sim, Daisy sempre teve liberdade de ajudar a conduzir, de trazer ideia, de pôr em prática. Muitas vezes você tomou decisão, vocês e ela, o escritório, e eu não estava presente, sempre muito seguro, porque a gente pensa igual e tem a mesma direção. E chegou um momento que eu precisei que ela conduzisse a nossa maior empresa, que é a família. Os filhos saíram para estudar, era novidade, era distante e ela precisava estar próxima. E não é um papel só de mãe, mas no momento era mais fácil ela estar lá e aqui e eu dar continuidade na empresa. Mas ela faz parte do grupo da mesma forma que fazia antes dela se retirar um pouco do escritório. Mas ela é muito presente, ela dá muita dica, ela quer saber das coisas e eu acho que isso é bom, é moderno e é útil, e às vezes ela criticar alguma coisa faz a gente abrir uma linha de pensamento Sim. diferente, uma nova visão. Eu acho que críticas também são construtivas, como crises, né? Perfeito. Eu sei por mim que eu cheguei aqui juntamente com o Wilson há 18 anos. E a realidade que a gente tinha naquela época era que os filhos iam estudar e eles queriam ficar fora de Sorriso. Eles não queriam estudar para voltar. E hoje eu fico tão feliz quando nas nossas reuniões lá no escritório, quando a gente vê os pais e agora os filhos voltando, tomando as rédeas do negócio, né, trazendo inovação, trazendo outros pensamentos, né? Então a gente vê como é importante essa união familiar e estarem ali no mesmo negócio. Assim como nós temos famílias que os filhos decidiram seguir outros rumos, mas que tem uma pessoa que gerencia, que traz todo mundo para a mesa e dá o feedback dos resultados. Então, para vocês verem como os dois modos familiares funcionam. Aqueles que vêm, apoiam o negócio da família, e aqueles que vão tocar suas vidas, mas que não saem do negócio, que querem saber dos números. Então, hoje nós estamos nessa fase de sucessão familiar, onde tem os dois modelos de negócio, mas que os dois funcionam. E que você não vai deixar de acompanhar todo a história, todo o patrimônio do grupo familiar, porque você está com outro ramo de negócio. Então, isso é importante. Eu vejo assim como um grande diferencial nos dias de hoje a gente ter isso. Saber que você também, né, Luí, não precisa barrar teus filhos de buscarem os seus sonhos, os seus ideais, mas eles saberem quais são os números da empresa, quais são os números que o grupo está trazendo e que vai fazer parte do patrimônio deles um dia também, né?
Com certeza, né, Deise? Que é bom que os filhos estão mudando um pouco de atividade, buscando novos conhecimentos, novos cursos, novas profissões, né? Porque não podemos viver sempre da mesma, da sequência de uma família inteira, né? Eu acho que tem que interagir, tem que trazer. Não é só do agro que a gente vive, né? Então eu acho bonito isso, e eu, como tive a oportunidade de estudar fora, sair de casa, permitir para que os meus fossem também. Temos boas faculdades aqui, dei a liberdade deles optarem por onde quisessem, porque eu falo que quando um filho sai de casa para estudar e vai fazer uma faculdade, a convivência num outro ambiente com outras pessoas talvez seja a maior faculdade que ele vai trazer para a vida dele, para dentro da tua casa. Ambiência, né? Se ele voltar, e se ele não voltar, ele já aprendeu a viver fora num outro ambiente. Então eu sou muito feliz e satisfeito por ter vivido fora de casa estudando e permitir que os filhos fossem. E se eles gostarem e quiserem voltar, nós estamos aqui, o grupo está aqui, tem espaço para todo mundo. Olha só, que bate-papo rico. E aí eu te pergunto, Lui, que dica final que você dá para todo mundo que está nos assistindo, como empresário, como pai, como esposo, para as gerações que estão vindo aí, para quem também está no mesmo barco que você, empresarial aí? Deise, eu deixo aos teus clientes e a quem está nos ouvindo, se não é teu cliente independente e que é um produtor, um empresário, alguma coisa, a liberdade, a parceria da discussão, discutir com o corpo jurídico e com o corpo contábil todas as novas ações, as atitudes que pensa em tomar, não precisa estar já decidindo, mas que já pensa, porque eu acho que é assim que as coisas acontecem do modelo confortável. Como família, sou muito realizado, feliz com a que eu tenho. Família é o bem maior e é o que nos move, é o que nos faz a gente ficar em pé, e nas horas difíceis são eles quem estão do nosso lado. Então eu acho que quem tem família tem muita coisa na vida, tem tudo. Estou muito satisfeito com a consultoria, com o trabalho que vocês nos entregam. Acredito que os demais clientes de vocês têm a mesma percepção, porque senão não estariam. Eu acho que a gente não fica num ambiente se ele não for saudável, salutar, se ele não nos traz o bem, se ele não nos traz conhecimento. E parabéns pela evolução, pelo que é o virtual, o alemão que começou, você que veio desde e trouxe um combustível novo, deu uma energizada no grupo, melhorou, construíram, o alemão teve o entendimento, enxergou, visualizou o futuro, está buscando melhorias, é um escritório diferenciado, faz a gente crescer, consistente, consciente, seguro. Parabéns, Lauro, por ter vindo para nossa cidade, por trazer oportunidades, visão diferente. Esse compartilhamento que faz a gente ser melhor e fazer um mundo próspero para todo mundo. Eu acho que nós temos uma obrigação de permitir que mais pessoas subam na vida, que cresçam, que tenham conhecimento. Nós que estamos bem-sucedidos, que fomos bem-sucedidos, que viemos de uma vida difícil desde que conhecemos as dificuldades da nossa região, temos a obrigação de permitir que mais pessoas usufruam desse conforto, dessa pujança que a cidade traz. Vocês têm uma ação social que vocês fazem lá, parabéns por aquilo. Eu acho que as pessoas chegam um dia que todo mundo percebe que dá para partilhar um pouco, e eu tenho esse modelo, participo com vocês, faço algumas ações do Grupo OGM, porque isso nos traz um conforto, uma felicidade, um reconhecimento por uma vida bem vivida e bem conquistada, as coisas de uma forma segura, correta, né, Alemão? E assim, ó, pra gente usufruir aquilo que conquistou aqui no Mato Grosso. Muito bom. Muito feliz por participar com vocês do primeiro podcast aqui, né? Foi um presente. Teríamos assunto, história para contar e muito mais, né? Daria muitos episódios, né? Mas por hoje era isso, né, Deise? Assim, muito satisfeito com vocês, viu? Olha, muito obrigado. Wilson, palavras que você dá para o nosso cliente, para os nossos ouvintes e para todo mundo que vai ouvir esse episódio aí. Como disse o Loimar, como a gente vem de uma tradição de família, né? Então a gente sempre procura trabalhar como família. Meu escritório, nosso escritório, né? Sempre preservou isso. Nós somos uma família. Nós trabalhamos para uma família. Nós não trabalhamos para o Loimar.
Nós trabalhamos para a família do Luimar, até porque tem até as próprias irmãs dele lá do Sul que participam aqui, que também a gente dá essa assessoria. Por mais que estejam no Sul, volta e meia, a gente pega e dá algum conselho, transmite alguma coisa do nosso conhecimento. E essa minha ideia sempre foi transmitir o meu conhecimento para os outros, para que os outros também percebam que podem transmitir aquilo que tem de bom nele, aquilo que é de conhecimento, para passar para as outras pessoas. Assim todo mundo cresce. Agora, quem não quer crescer, a gente não pode fazer nada, mas a gente está sempre disponível. Esse negócio das reuniões, Luimar, a gente propôs para todos os nossos clientes. Quem quer, a gente está ali disponível para isso, marca, transmite, conversa, dialoga, troca ideia, dá os bochichos, dá as discussões, que nada mais é do que buscar o bem final, que é a melhoria das coisas. É isso que eu tenho a deixar para vocês. E, Laura, o que os nossos clientes e os nossos possíveis clientes podem esperar da Virtual agora em 2025? Nossa, as mudanças não foram de agora. Essas mudanças estão vindo desde que o Virtual existe. Então, o que eu posso dizer para os clientes que estão hoje na Virtual: aproveitem as ferramentas, aproveitem toda a didática que o grupo está disponível para vocês. E para o cliente que deseja vir para o Virtual, se ouvir um pouco o depoimento do Luimar, não preciso dizer mais nada. Então, o Virtual está aí com a tecnologia avançada, proteção de dados a todo vapor. Tenho certeza que, inclusive, toda a base de coordenação, todos os funcionários estão cada vez mais aptos com as diversas consultorias que o escritório investiu nos últimos anos. O pessoal olha de fora, acha que senta ali, aperta um botão, não é bem assim. A legislação ela muda o tempo todo, as regras mudam o tempo todo, e eu acompanho de perto nos últimos 2 anos o tanto que o Virtual se antecipa aos dados para que o cliente não sofra com nada. E eu queria também deixar uma última mensagem. Eu sempre falo dentro dos meus clientes sobre gestão de herança e gestão de riqueza, que tem uma grande diferença desses 2 polos. Mas hoje eu aprendi a 3ª gestão, e agradecer ao Wilson, ao Luimar por isso, porque foi uma grande aula mesmo hoje. Eu aprendi sobre gestão de legado, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar. Então, legado é tudo aquilo que você deixa como DNA na Terra. Então, não é dinheiro, não é sobre propriedade, é sobre amizade, né? Então, acho que isso que é o grau mais importante do que nós sermos contadores ou clientes, é sermos amigos e parceiros e o diálogo sempre aberto. Parabéns para os 2, tá bom? Obrigado. E hoje, no nosso episódio, nós podemos dizer assim que conseguimos passar para o nosso público o porquê do entre linhas, né? A gente não veio aqui falar sobre legislação, sobre cálculo de imposto, mas a gente veio trazer para vocês o que está por trás do IR, as entrelinhas, o que faz com que os empresários tenham tranquilidade na hora de programar seu imposto de renda. Então, eu agradeço, Luimar, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Gratidão por também estar acreditando na nossa empresa tantos anos assim, por acreditar também nos nossos projetos sociais, que, como você falou, chega um momento das empresas que elas também têm que devolver para a sociedade onde vive, né, um retorno. E, além disso, ainda a nossa empresa dá o carinho, o amor. Agradecer ao Lauro por ter acreditado e continuar acreditando na nossa empresa, e a nossa equipe, a equipe virtual, que sem eles estarem, né, quando eu cheguei aqui em Sorriso nós tínhamos 5 funcionários, hoje nós estamos com um médio de 45 funcionários. Nada dessa entrega do que o Luimar testemunhou aqui seria possível se a gente não tivesse uma equipe por trás dando todo o apoio, como o Wilson falou. Eu tô com dúvida disso, vamos chamar a nossa equipe, vamos chamar nosso coordenador, vamos chamar a nossa base para trazer o que está acontecendo, o que pode ser feito de diferente. Então, gratidão à nossa equipe por acreditar também na governança aqui do Wilson e minha, porque tem que confiar, né? Eles têm que gostar, como você falou, gestão de pessoas é salutar, principalmente para nós que somos do ramo de prestação de serviço. Então, obrigada por esse episódio de hoje e teremos mais outros episódios. Obrigada a todos. Muito bem. Isso aí. Pode encerrar aí? Então vamos fazer